Tu tem um ídolo, uma pessoa que você se espelha, que você quer ser igual, que você quer andar igual, que você quer falar igual, que você quer agir. Pro homem, às vezes, é aquela figura, sei lá, dos filmes dos anos 80, aquele cara que não tinha medo de nada, que ia pra guerra lá, descia porrada em 10 caras ao mesmo tempo. Pra mulher, pode ser uma mulher muito bonita, uma mulher muito confiante, uma mulher bem-sucedida. A questão é que a gente sempre busca alguém para se espelhar. E alguns têm bons exemplos, tem pais que são bons exemplos, tem amigos que são bons exemplos, tem figuras, às vezes até pessoas famosas, que as auxiliam a ser pessoas melhores. Do mesmo modo, há maus exemplos e atualmente, pelo menos eu vejo uma grande parte desses maus exemplos em toda a cultura. Então você vê ator que bomba ali no filme dele e de repente ele está envolvido em escândalo, ele bate na mulher, ele trai a mulher, ele tá na lista do Epstein. Você vê no meio de jogador de futebol a mesma coisa, então esses jogadores que são idolatrados hoje em dia, apologia à droga, apologia a funk, apologia a uma série de coisas que não prestam, fazem um monte de filhos com diferentes mulheres, um dia tá num relacionamento, no outro tá em outro. Enfim, a figura na qual você se espelha vai dizer muito sobre você. E aqui eu trago uma passagem da primeira carta aos Coríntios 11:1. Tá escrito lá, Paulo fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E isso é um negócio que mudou muito a minha vida a partir do momento que nós estamos inseridos no mundo, então vira e mexe nós vamos presenciar situações que são complicadas de nós estarmos lidando. Então, às vezes você está numa roda de amigos ou do pessoal do trabalho ou até familiares e vem aqueles assuntos profanos, aqueles assuntos ruins, aí tua consciência começa a pesar, né? A gente sabe que é o Espírito Santo, começa a pesar para você não concordar, para você não rir daquelas piadas, para você sair daquele meio. E por vezes você não consegue. E algo que me ajudou muito, como eu estava falando, é imaginar o que Paulo, ou uma figura ainda maior, o que Cristo faria se estivesse no meu lugar. A Bíblia deixa claro que a gente tem que ser imitador de Cristo, mas temos que ser imitador de pessoas boas, de pessoas que contribuíram para o Evangelho, pessoas que, no caso dos apóstolos, apesar das falhas, eles buscavam uma vida reta de acordo com Cristo. Então, busca se espelhar no ser perfeito, em Jesus Cristo ou nos seus apóstolos. Pensa o que ele faria em determinada situação. Você cirou, você pecou, ok, isso ocorre. Na próxima vez você vai tentar não agir desse modo. Você vai tentar ter a mente fria, porque até quando aparentemente Jesus cirou, ele não cirou de modo a perder o controle. Ele, de modo racional, quis impactar aqueles comerciantes que estavam cometendo aquelas profanações e, de modo racional, ele pegou, ele deu chicotadas, ele virou mesas para impactar, para mostrar a ira que se acendeu nele, a preciosidade que eram as coisas do Pai, e aquelas pessoas não tinham essa consciência. Então, se ele simplesmente chega e fala de um modo mais leve, de um modo mais calmo, mais brando, não causaria impacto, não chamaria atenção. Então, pensa no que Cristo faria. Em toda vez que você se deparar com essa voz da consciência do Espírito Santo falando, saia dessa conversa. Pregue a palavra agora. Faça tal atitude, não faça tal atitude. Não seja omisso. Quando isso acontecer, pensa no que Cristo faria. Viva para Cristo, não viva para você. Porque não é raro a gente ficar pensando, e a consequência de tal coisa. E se eu repreender no meio dessa roda essas pessoas que estão falando de mulher, por exemplo, objetificando a mulher? Se eu os repreender, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão falar de mim? Não interessa. Está na Bíblia e é claro, não seja conivente com o mundo. Não se preocupe com o que o mundo, que as pessoas que estão no mundo vão pensar de você. Se preocupe em ser reto diante de Deus e no que ele vai pensar a respeito de você. Isso é muito mais importante. O tempo que nós passamos aqui, ele vai passar voando e nem se compara à eternidade. Eu fico imaginando no momento que a gente morre, no momento da ressurreição, quando Cristo volta, quando a trombeta soa e vem o julgamento. Imagina você acordar, abrir os olhos e perceber, tudo aquilo lá era real. Tudo que estava na Bíblia está acontecendo agora. E naqueles momentos que eu tive a oportunidade de fazer o que Cristo falou, de viver como Cristo viveu, eu não fiz. Eu me preocupei muito com o mundo que está para ser destruído. As coisas antigas estão prestes a sumir e eu vacilei. Agora toda essa eternidade, essa nova Jerusalém, esse céu, chame como quiser, está ali para frente. E agora? Eu vou ser digno de entrar pela porta estreita, que a Bíblia já deixa claro que poucos serão os que passarão por ela. A passagem para a perdição é enorme. A porta para a salvação é estreita. Então as nossas atitudes importam muito.
O modo como você vive importa muito. O ídolo que você tem importa muito. Se espelhe na melhor pessoa que já pisou nesse mundo.